Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos ver alguns modelos de funções que são muito utilizadas na disciplina de cálculo 1. E o primeiro modelo que vamos estudar são os modelos lineares. É uma função linear, podemos dizer que é a curva mais trivial em um gráfico de uma função. Tá? Dizemos que y é uma função linear de x quando o gráfico da função é uma reta. E assim a gente pode usar a fórmula, assim, a expressão de inclinação e interseção da equação de uma reta para descrever uma fórmula para essa função, tá? Onde y, que é o f de x, corresponde a m de x mais b. Então, ela é forma linear, ela não tem nenhum expoente aqui na variável x. E aí, esse m é o coeficiente angular da reta e o b, esse valor b, é o valor da interseção da reta com o eixo da coordenada y no plano cartesiano para o gráfico. Então, um exemplo de uma função linear, temos aqui f de x igual a 3x menos 2. Então, lembra que eu falei na aula passada que é interessante descrever alguns valores da função para a gente construir o seu gráfico. Então, quando x for 1, quando eu substituir o x aqui na função, o f de x vai ser também igual a 1. 3 vezes 1, 3 menos 2, 1. Quando x for 1,1, e aí nesse gráfico aqui a gente está usando bem valores dos números reais, né? E aqui os decimais, mas vocês também podem escrever eles de acordo com os números inteiros, né? 1, 2, 3 e assim por diante, tá? E aí a gente consegue descrever aqui essa reta. E aí, dado 2 pontos, a gente consegue já descrever uma reta. Então, lembra que o 3 aqui é o coeficiente angular da reta. Então, aqui nós temos como 3. E o valor menos 2, que é o V, é a interseção da reta no eixo do y. Ou seja, essa interseção acontece quando o x assume o valor de 0. Então, quando f de x, quando x for 0, vai zerar aqui, vai ser 3 vezes 0 igual a 0. Então, o y vai ser igual a menos 2. Então, aqui, quando x for 0, né, no y vai ser menos 2, é a interseção do gráfico da curva da reta, da minha função, no eixo y. E aí, dado esse ponto, e você também pode definir o ponto quando o y for 0, e aí, 2 pontos, já consegue definir qual é a reta dessa função. Então, aí, esse tipo de função, nós podemos considerar a função mais simples, né? O modelo mais simples de função que a gente estuda. O modelo de função também que é muito utilizado são as denominadas polinômios, tá? A função polinômio. E aí você já viu falar em polinômio alguma vez na vida de vocês, lá com a tia Jaqueline, no ensino fundamental. E aí um polinômio nada mais é que uma combinação linear das variáveis, seus coeficientes, certo? E aí um polinômio p de x de grau n, onde a n menos 1, a 2 até o a0 são constantes, tá? São valores constantes, números reais. X é a nossa variável e a potência aqui, os n, são valores inteiros, tá? E aí, onde n é um inteiro não negativo, os valores a 0, como eu já falei aqui, até n, são constantes, chamados de coeficientes do polinômio. E o domínio de qualquer polinômio vai ser todo o conjunto dos números reais, tá? E se o coeficiente dominante tem que ser diferente de 0, dominante, tá? Para definir o grau do polinômio. Por exemplo, aqui, a função p de x dado por 2x elevado a 6 menos 4x elevado a 4, mais 2 quintos de x ao cubo, mais raiz de 2. Então, o maior grau aqui é o 6, tá? Então, a variável dominante com maior expoente aqui é que determina o grau do polinômio. Então, nesse caso aqui, nós temos um polinômio de grau 6. E observe que não necessariamente tem que ter todos os expoentes aqui de forma decrescente, tipo 6, 5, 4, 3, 2, 1, não, tá? Então, dado o maior polinômio, a gente já bota o grau 6. E a demais combinação linear pode ser com todos os expoentes ou não, tá? E aí, mesmo assim, se caracteriza como um polinômio. E o interessante dos polinômios é que a gente consegue, através
do grau de seu polinômio, definir funções que são correspondentes a esse polinômio. Por exemplo, um polinômio de grau 1, ele é escrito da forma de p de x igual a mx mais b, onde m e b são constantes e x aqui é a variável. Nesse caso, x é a variável dominante, onde o expoente é 1. Então, se eu tenho um polinômio de grau 1, isso corresponde a uma função linear, que a gente viu no começo da aula de hoje. Para o caso de polinômios de grau 2, então, os polinômios de grau 2 são da forma p de x a x ao quadrado, por exemplo. Então, a gente chama toda função que ela é dessa forma, x ao quadrado, a gente chama de função quadrática. A gente vai ver isso quando for para função potência daqui a pouco, tá? Mas aí a gente consegue associar esse tipo de polinômio a essa função, tá? E o que é interessante aqui nesse slide que eu quero destacar é que a gente vai ver muitas funções, diferentes tipos de funções. Mas o importante para a disciplina de cálculo 1 é a gente memorizar o tipo da curva que essa função faz no seu gráfico. Então, toda vez que a gente estiver falando de função linear, temos que colocar na cabeça que o gráfico de uma função linear, ela corresponde a uma reta. Então, toda função quadrática, o gráfico da função quadrática, ela aqui, essa função quadrática passando na origem, vamos dizer assim, a mais trivial, que é y igual a x quadrado. Então, o gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola. Por mais que a função quadrática ela tenha variações, como é o caso aqui, olha, dessa função aqui, y igual a x quadrado mais x mais 1, ela também vai ser uma parábola. O que diferencia aqui é a sua translação. É porque aqui, quando o x for zero, o y vai ser zero, a parábola está passando na origem, a concavidade dela. Aqui, como x quadrado mais x é mais 1, quando o x for zero, o y vai ser 1. Então, ela vai transladar, a parábola ela vai andar para ela passar aqui e cruzar no eixo x no 1, tá? Mas observe que a curva realizada por essa função também é uma parábola, porque é uma função quadrática. Aqui também é uma função quadrática, de modo que a variável aqui dominante, ela está com valor negativo, então a parábola ela vai estar com concavidade para baixo. Mas, apesar da posição e o sentido da parábola ser ao contrário, mas não deixa de ser uma parábola. Então, toda função quadrática, o gráfico sempre vai ser uma parábola, certo? Um polinômio de grau 3, por exemplo, tem essa forma aqui, ax ao cubo, bx quadrado, cx e d, onde a, b, c, d são variáveis, tá certo? E aí, esse polinômio corresponde a uma função cúbica. Então, se você olhar esse gráfico aqui, a função cúbica, ela, a tradicional, falando a trivial, onde y igual a x ao cubo, então, quando x for zero, y também for zero, essa curva ela passa justamente aqui na origem. Mas veja que aqui eu tenho uma variação. Eu tenho uma função cúbica também, tá? Porque é um polinômio de grau 3 com a variável dominante com expoente 3. Então, ela vai ter também essa característica da função cúbica. Ah, mas ela está de lado, ela está mais para cima. Sim, porque existe aqui um estudo de translação que a gente vai ver mais adiante, nas próximas aulas, que é que essa curva, ela tá, além de translação, ela tem uma rotação. Mas veja que o formato da curva, do gráfico da função cúbica, vai ser a mesma para todo o estilo de função que for x ao cubo, que possui x ao cubo com um fator predominante aqui no polinômio de grau 3. Então, como eu falei, as funções que estão associadas aos polinômios, nós chamamos de funções potências, tá? Então, é toda função na forma de um f de x igual a x elevado a, onde a é uma constante e a função que tem essa característica é chamada de função potência. Só que aí vamos com cuidado, tá? Na função potência, é importante destacar, a variável é a base. Esse expoente é um valor fixo, tá? É uma constante. Então, para isso, a gente tem alguns casos a considerar. Porque essa constante A, ela pode ser um número inteiro, como, por exemplo, x quadrado, x ao cubo, x à quarta. Mas quando esse A ele for um valor negativo, for menos 1, por exemplo, como é o comportamento dessa função potência? Se esse A for uma fração, como é o comportamento dessa função potência? Então, são esses três casos que a gente vai estudar aqui na aula de hoje.
E o primeiro caso é quando o nosso expoente é um número inteiro positivo. São os casos mais simples e são mais comuns e que a gente vai usar muito, tá? Então, nós temos aqui nossa função potência. Qual é a função potência? A função f de x, que é igual a x, onde x é a base, a variável está na base. É importante destacar isso para a gente não confundir quando a gente for estudar a função exponencial. Então, aqui é a função potência, ou seja, a nossa variável é a base e o expoente aqui é uma constante. Nesse caso, um número inteiro. Então, quando n for 1, nós temos y igual a x, que é o nosso primeiro caso aqui, que é a nossa função linear. Então, toda função linear é uma função potência, sim, quando a potência for igual a 1, tá? Então, quando n é igual a 1, nós temos a função linear. Quando n for igual a 2, nós temos y igual a x quadrado. E aí, lembra do slide que eu falei que a gente precisa memorizar o formato dessas curvas no gráfico, tá? Então, a função x quadrado é dada por uma parábola. Aqui, quando n for 3, x ao cubo. Então, a função cúbica, ela é dada por essa curva aqui, que lembra um pouco um S, né? É a característica desse gráfico, dessa função, tá? Quando a função n igual a 4, x é 4. Quando a x é quinta, e assim por diante. Cada função potência vai ter seu gráfico específico, tá? Só que aí começa a observar que as de grau par, elas começam a ter uma característica semelhante. Veja que aqui não é bem uma parábola como essa, é um pouquinho mais achatada no zero. E aí vai facilitar a vida do estudante quando for para reconhecer o gráfico de funções potência. E é o que eu falei para vocês. Nesse caso de funções potências, em que o expoente aqui é um número inteiro, então o formato do gráfico, a forma da curva que a função assume no seu gráfico, vai variar de acordo se n for par e se n for ímpar. Então, se n for par, f de x elevado a n será uma função par e seu gráfico sempre será similar ao da parábola y igual a x quadrado, tá? A diferença é que a parábola é um pouquinho mais achatada, é mais fechadinha. E aí as outras, mesmo sendo com expoente par, vai ser parecido. Ela só vai modificar aqui com relação à largura, né, da base da parábola. Então veja aqui que essa linha em azul é a curva do gráfico da função x quadrado. A linha vermelha, que é um pouquinho mais larga, já é de x à quarta, x à sexta, e assim por diante, tá? Se n for ímpar, então f de x elevado a n será uma função ímpar, e seu gráfico será similar ao gráfico da função cúbica. Então, aqui da mesma fórmula, a linha azul corresponde ao gráfico da função y igual a x ao cubo. A vermelha de y igual a x à quinta. X à sétima também é um pouquinho mais larga aqui e mais fechadinha nas pontas. Então, assim, sempre que for ímpar, vai lembrar o gráfico da função x ao cubo. E se for par, o expoente vai ser similar a uma parábola. Nosso segundo caso de funções potência é quando o expoente for uma fração, gente. E aí, lembrando que o denominador tem que ser um número inteiro, tá? E aí, vocês lembram que quando a gente tem uma fração em um determinado número, essa fração corresponde a uma raiz. Quem não lembra, a gente está relembrando agora. Então, se eu tenho, por exemplo, x elevado a 1/3, o que é que isso significa? Esse 1/3 quer dizer que esse denominador aqui corresponde ao grau da radiciação, quando está tratando de raiz. Tá? Então, isso aqui corresponde. Então, mesma coisa para a função, tá? A função, a f de x, quando aqui é uma potência em formato de uma fração, isso corresponde a uma função raiz, certo? E aí, por exemplo, a raiz para n igual a 2, nós temos a função raiz quadrada. F de x igual a raiz de x. E aí, o domínio, lembrando que é de 0 até infinito. Por que é interessante analisar o domínio? Na construção de um gráfico, tá?
Por quê? Existe raiz negativa? Não. Então, o valor de x, ele não pode assumir valores negativos. Então, olha aqui o gráfico da função. Os valores de x aqui, ó, só podem ser positivos. Então, não tem, como é que eu posso falar aqui? Não tem curva aqui do lado esquerdo, no meu eixo x. Porque o x só pode assumir valores positivos porque está dentro da raiz quadrada, né? Então, olha aqui o gráfico da função. Deixa eu passar a luzinha aqui. O gráfico da função da raiz de x vai ser definido só no eixo aqui do primeiro quadrante do meu plano cartesiano, porque são valores positivos. Para a raiz cúbica, a gente sabe que pode, né? Porque raiz cúbica de menos 2, por exemplo, raiz cúbica de 8, tanto pode ser 2 ao cubo, e menos 2 quando for menos 8, a raiz cúbica. Então, assume também valores negativos. Então, vai ser tanto positivo como negativo. Então, mas quero destacar aqui nesse slide é que nem sempre a potência pode ser um número inteiro, pode ser uma fração. E aí, nesse caso, quando é uma fração, nós temos a função raiz, o modelo função raiz. Eu sei que são muitos modelos de função e que cada modelo tem seu gráfico característico, tá? Mas é importante a gente fixar, principalmente para as atividades, as avaliações, os assuntos que a gente vai ver posteriormente, são as funções mais utilizadas. E aí, as funções mais utilizadas precisa pelo menos lembrar a característica do gráfico. Não estou falando que tem que decorar todos, tá? A gente consegue descrever alguns pontos e sair esboçando um gráfico daquela função, tá? Mas a base dos gráficos é importante a gente ter em mente. Como a da função linear, eu sei que é uma reta. Então, é preciso fixar isso na mente na hora de resolver os exercícios. A da função quadrática é uma parábola cúbica, a curva que parece um S, e as próximas funções que a gente vai analisar, tá? Então, mas lógico que tem funções que vai ser um gráfico bem aleatório e aí, em geral, é dado na questão, a gente vai conseguir enxergar no exemplo, tá? Mas é importante a gente fixar das funções mais usadas. É importante a gente fixar o modelo do gráfico, tá? E o caso 3, para a gente fechar essa seção aqui de função potência, é quando o expoente ele for negativo. Então, quando a gente tem um expoente negativo, então quando eu faço x elevado a menos 1, isso se torna uma fração com o denominador x, tá? E aí, o gráfico característico dessa função, conhecida como o nome dela como função recíproca, é dada por esse gráfico aqui. A gente pode descrever alguns pontos, mas toda vez que o expoente for negativo, a gente sabe que se torna uma função onde a base aqui da função potência passa a ser o denominador dessa função, dessa expressão aqui, na verdade. O próximo modelo de funções que vamos estudar são as funções exponenciais, tá? E aí as funções exponenciais são da forma de f de x igual a elevado a x, em que a base aqui é uma constante e a variável é o expoente. E aí é interessante aqui destacar, gente, para não confundir. O que vimos anteriormente são as funções potências. Na função potência, a base aqui é que é a variável e a constante no expoente. E para funções exponenciais, aqui é interessante destacar que nossa base, o a, é a constante. O que está variando aqui nessa variável é o expoente, tá? Então, aqui, potência, vou dar um exemplo aqui. Potência f de x igual, por exemplo, a x quadrado, tá? A função quadrada. Então, veja que a variável é a base, x, e o expoente é uma constante. No caso das funções exponencial, que estamos definindo agora, a função f de x, nossa base é a constante. Por exemplo, se for 2. E a variável está no expoente, x, tá? Então, não confunda. Função potência, nós temos a variável, como está na base, a potência é uma constante. E a função exponencial, a constante, que é a base e a variável, é o x. A variável está no expoente, tá? Então, não confunda, porque são duas funções completamente diferentes, tá? Então, propriedades dos expoentes. Se A e B forem números positivos, x e y quaisquer números reais, então,
Aqui, ó, mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Quando eu tenho uma divisão com a mesma base aqui, repete a base e subtrai os expoentes. Tá? Isso a gente viu lá também no ensino médio, ensino fundamental. Se eu tenho aqui, olha, uma constante A com variáveis aplicadas nos expoentes, x e depois y, elevado a x depois elevado a y, a gente multiplica os expoentes. E da mesma forma, a gente aplicar, distribuir aqui, se eu tenho A vezes B, dois números reais positivos, a gente distribui aqui o expoente para cada número real. Vai ficar A elevado a x e B elevado a x. E aí nós temos essa característica dessa curva aqui para as funções exponenciais, tá? Por exemplo, quando x for zero, nosso y é 1. Então, o y nunca vai atingir o valor zero. Qualquer que seja o valor x que você atribuir aqui, y nunca vai dar zero. Então, aqui nesse caso, nossa curva desse gráfico da função exponencial, ela vai cruzar o eixo do y no 1. Nunca vai ser um valor zero, tá? Observa aqui, ó. Por mais que você coloque x negativo, isso aqui vai dar uma fração. Se x for 0, 2 elevado a 0 vai dar 1. X for 1, vai dar 2. Então, o valor de y aqui nunca vai cruzar no eixo 0. Aqui, quando temos o valor negativo, para a nossa função exponencial, e aqui que está transladando, né, para cima, porque eu tenho 3 menos 2x, passando aqui a reta do y igual a 3. Associada à função exponencial, temos essa função aqui, que é o terror dos alunos, que são as funções logarítmicas, tá? Onde f de x é definido como log de a na base, log de x na base a. A é a base e o x é a nossa variável, tá? A base a é uma constante positiva. Mas, gente, não tem bicho de 7 cabeças não nessa função logarítmica. É só a gente enxergar como é que ela se comporta, o que é que ela significa. Então, quando eu digo log de a, log de x na base a igual a y, o que é que isso significa? Eu pego a base a, elevo o y igual a x. Então, para determinar os valores, é só substituir por essa formulazinha aqui, ó, por essa expressão, que você vai entender como é que significa, como é o comportamento do logaritmo. Então, quando é que eu digo assim, o que significa log de x na base a igual a y? Quer dizer que se eu pegar o a elevado a y, é o valor de x, tá? E aí, existem algumas propriedades de logaritmos também, que vai ajudar a gente substituir por valores. A gente vai ver alguns exemplos nas aulas de exercícios com os tutores, com valores numéricos, e vai ver que é simples, não é bicho de 7 cabeças, tá? Agora, é uma função também muito usada quando a gente vai estudar limite e derivada. E aí é importante sempre estar associado que ela é a função inversa da função exponencial, tá? E aí, outra propriedade, quando eu tenho uma potência aqui, como a base é igual ao logaritmo, a gente pode cortar, tá? Fica só o x. E assim como eu tenho um expoente, quando a base aqui é igual à base do logaritmo. São propriedades de logaritmos, tá? E aí, aqui também, com relação a propriedades do logaritmo, com relação à soma, o log do produto é igual ao log da soma, o log do quociente é o log da subtração. Quando tem um expoente do logaritmo, essa constante vem para frente do logaritmo, tá? Essas propriedades aqui, eu sei que a maioria tem que ser dado no ensino fundamental e ensino médio, mas tem muitas escolas que nem vê a função logaritmo, eu entendo. Então, não se preocupe. Questões que forem usar logaritmo, que precisarem dessas propriedades de logaritmos, eu vou estar disponibilizando ou na lista de exercício ou na prova, porque eu sei que é uma função que não é tão comum visto no nível médio e nível superior. Então, se você fazer algum exercício que precisa usar essa propriedade da soma, eu vou disponibilizar dica, utilize essa propriedade. Agora, o que vocês precisam aprender realmente aqui na disciplina é entender que o conceito da função logarítmica é a inversa da exponencial e essa expressão aqui, que não vai estar em prova e na lista de exercícios. Vocês vão ter que fixar o significado da função logarítmica, tá? Que é o log de x na base a igual a y, significa que é o a, que é uma constante, elevado a y igual a x, tá? Isso vocês precisam fixar na mente de vocês, tá? A questão de propriedade vai estar disponível nos exercícios. E para fechar a aula de hoje, vamos fechar com essas funções, que é o amor do cálculo, e vamos dizer que é o ódio dos alunos, né? São as funções trigonométricas. Sim, gente, são as funções que são muito usadas em cálculo.
não tem uma aula de cálculo de limite, derivada e integral que a gente não vai ver as funções trigonométricas em algum momento, tá? E aí é interessante a gente entender os principais pontos dessas funções. Eu sei que são funções que não são tão simples de ser entendidas. São funções que muitos alunos nunca nem viram falar. E as que viram falar, viram mais com relações àquelas tabelas trigonométricas, né, que a gente decora para o vestibular, que acho que a maioria aqui fez, né? Seno de 90, cosseno de 0, contar o cosseno de 180, seno de 180, tangente. Então, são tabelinhas que a gente decorou para resolver problemas, tá? Então, a gente sempre, quando vê mais as funções trigonométricas, está relacionada ao círculo trigonométrico, com os ângulos, e raramente a gente estuda no ensino médio a função, o comportamento da função trigonométrica, tá? Então, utilizamos a função seno e a função cosseno com relação aqui no gráfico as medidas em radiano, que é x, né? Π, quanto a cosseno de π, quanto a cosseno de π sobre 2, e assim por diante. Mas o interessante que eu quero destacar nessa aula é o tipo da função com relação ao seu gráfico, tá? Lógico que quando a gente for fazendo exercícios e trabalhando com função trigonométrica, para cada tipo de conteúdo, a gente vai tentar deixar isso o mais claro possível para vocês. Mas não se preocupem, tá? Na aula de hoje, o interessante é só exibir o tipo da função que existe, o modelo da função, que são os modelos essenciais, e como são os seus respectivos gráficos. Esse é o objetivo da aula de hoje, tá? Nas próximas aulas, a partir do momento que a gente for aplicando essas funções, a gente vai explicando com mais detalhes. Mas vamos lá. Veja que a função, as funções trigonométricas, seno e cosseno, elas são caracterizadas por essa ondinha assim, né? É porque é o fato delas serem constantes em seu movimento, em suas curvas, com variação, com periodicidade. Tem um período de 2π, tá? Então, é a ideia do círculo trigonométrico. Quando a gente dá uma volta no círculo trigonométrico, a função seno e cosseno, elas voltam a obter os mesmos valores. Então, tá? Como aqui o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1 e assim por diante, tá? Mas a característica dessa função são essas ondas que são de períodos, visto do círculo trigonométrico, delas repetindo os valores de acordo com a variação dos ângulos. E aí a gente observa que, tanto para a função seno e cosseno, o domínio é infinito, assume qualquer valores, mas a imagem é no intervalo fechado, de menos 1 a 1. Tá? Sempre que você for usar o seno de π sobre 2, não vai ser 3, 4, 5, sempre vai ser fechado no intervalo menos 1 e 1. São os valores que a gente aprendeu, 1 meio e assim por diante. Nós temos que, quando a gente pega um módulo de valores absolutos, sempre vai ser menor ou igual que 1. E o período, tá, da variação da curva é de 2π, que é justamente uma volta completa, correspondente ao ângulo do círculo trigonométrico. E para fechar a aula, nós temos aqui o modelo da função tangente. A gente sabe que a tangente relaciona as funções seno e cosseno, né? Quando a gente vê lá a ideia do cateto, da hipotenusa, a gente estuda, né, essa parte de trigonometria, a gente sabe que a tangente está relacionada com seno e cosseno. Então, a função tangente é relacionada pela função seno dividida pela função cosseno. E esse é o gráfico bem característico da função tangente. E é isso, pessoal. A gente sabe que essas funções trigonométricas não são tão fáceis de enxergar, fáceis de trabalhar, como são as funções que a gente viu no começo da aula, como a função linear, a função potência, as funções dadas pelos polinômios. Você sabe que elas são um pouco mais complexas, né? Mas eu adianto para vocês que não fiquem aterrorizados, tá? Aqui a função dessa aula é exibir os modelos de funções mais essenciais de acordo com seus gráficos, mas a partir que for exibindo e for surgindo na disciplina conceitos que explorem mais essa parte dessas funções, a gente vai explicar melhor para vocês, tá? O uso, e sempre de forma mais simples, tá? Nada de pegar questões muito complexas que usem muitas das propriedades dessas funções trigonométricas, tá? Porque a gente sabe que grande parte de vocês não tem uma base tão aprofundada nesse tipo de funções e nessa área de trigonometria, tá? Então, fiquem tranquilos que a gente está aqui para ajudar vocês e sempre tentar levar a parte de mais aplicação dessas funções mais complexas e na área de computação, em problemas assim, que a gente consiga facilitar o uso dessas funções
trigonométricas e também a função logarítmica, tá bom? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. A gente vai trabalhar, a lista de exercícios vai estar liberada também. E bons estudos!